Você acha que o estudo sobre Deus e teologia pode afastar a pessoa de Deus? Olha, se ela apenas se preocupar com o estudo acadêmico e não mantiver paralelamente uma vida de oração, né, de piedade, de comunhão, de serviço cristão, isso pode ocorrer, pode. Mas, obviamente... Que é quando Deus vira um objeto de estudo, né? Exatamente. Deus vira apenas um reles objeto, que envolve um dos mandamentos que você mencionou, né? É ver Deus apenas como um conceito teológico. Olha, Deus é isso, isso e aquilo. Tá bom, mas você se relaciona com Ele? Deus na sua palavra nos ordena que amemos. Você ama ou você apenas prega sobre o amor? Eu estudo sobre o amor é muito interessante. Existe a palavra agape, existe a palavra filéu, existe a palavra eros, existe a palavra estorguel. É muito interessante esse universo acadêmico. Não quero saber só disso, eu quero saber, mas você ama? Você perdoa? Então, a boa teologia, ela não vai esfriar a nossa fé. A boa teologia vai fazer com que conheçamos a Deus e a sua palavra de uma forma mais aprofundada, mas ao mesmo tempo fará com que nos tornemos pessoas mais humildes, piedosas, compassivas, misericordiosas, servos que sirvamos a Deus e o povo de Deus ou as pessoas neste mundo de uma forma que venha agradá-lo, né? Então a boa teologia fará isso. Uma má teologia, estudada apenas academicamente, apenas com o cérebro e não com o coração, né, com uma vida regada à piedade, ela pode sim descambar aí o teólogo dos trilhos, sem dúvida. Legal que você falou isso, que cada fala sua puxa no gancho pro próximo. Então, vamos lá. O próximo seria o terceiro, né? Não cairás na tentação de falar muito sobre Deus e pouco com Ele. Que é exatamente o que a gente está falando, né? Seria quando a gente diz que a pessoa não vive o que prega, né? Exatamente. É a chamada hipocrisia. Entendi. Né? Então, é hipocrisia. Então, esse é um dos perigos, um dos grandes perigos que podem rondar e que rondam a vida de um teólogo. Né? Então ele pode correr o risco de falar muito sobre Deus, conhecer teologia sistemática, hebraico, grego, né? Todas as áreas da teologia, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática, teologia filosófica, teologia moral. Tá bom, você conhece muito disso, tá bom, mas e o que você faz com isso? Isso me lembra, e tem a ver também com um dos pontos aqui, na verdade é mais para o final, talvez adiantando alguma coisa, o caso de Jonas. Né? Jonas, o profeta Jonas, ele era um teólogo, ele sabe quem Deus é e assim por diante, sabe que Deus é um Deus clemente, misericordioso, que se arrepende do mal e aquela coisa toda, mas ele não ama os ninivitas. Jonas quer ver os ninivitas mortos, quer que desça fogo do céu, né, parafraseando ali uma terminologia neotestamentária, e eles sejam fulminados por Deus. Quer dizer, há um distanciamento entre a ortodoxia de Jonas, a sua crença, e a sua ortopraxia, a sua prática. Então, é maravilhoso falar sobre Deus, mas é mais importante ainda falarmos com Ele, a vida de oração. E claro que essa vida de oração ela envolve renúncia, envolve tempo, envolve prática, né? Porque não faz sentido você falar muito sobre um Deus todo-poderoso, maravilhoso, que tem todos esses atributos, mas ao mesmo tempo ele é tão maravilhoso, mas por que você não passa 5 minutos do seu dia falando com ele? Pedindo para que ele abençoe a sua vida, para que ele te corrija, para que ele seja compassivo para com você, para que ele te livre do mau caminho, para que ele te conduza pelo caminho eterno, para que ele te ajude a ser uma pessoa melhor do que você hoje é, um melhor marido, um melhor filho, uma melhor pessoa, um melhor cidadão, um melhor pastor, um melhor membro, um melhor patrão, um melhor empregado, né? Então, falar com Deus é uma necessidade, né? Que Deus é esse que você diz amar tanto, mas que você passa tão pouco tempo com Ele, conversando, confessando seus pecados, se lamentando, por que não, pedindo ajuda dEle, a graça dEle para dar continuidade na sua vida. Então, há uma profunda, ou pode haver, vez por outra, uma profunda hipocrisia em nosso meio. Isso é muito preocupante. Eu acho que esse daí, vai lá, tia, é o maior desafio do cristão, talvez, e até do ministro do evangelho, por causa que é uma grande armadilha isso de você
é uma armadilha até em outras áreas da vida, né? A gente se especializar muito na teoria das coisas e fazer muito pouco a prática, né? Eu acho que isso é até um pouco comum em várias coisas, né? Eu poderia dizer que é como se fosse exercício físico, né? Perfeito. Um monte de gente, todo mundo sabe que exercício físico faz bem. Mas quantas pessoas fazem exercício físico na prática, né, cara? Você tem razão, perfeito. E o Spurgeon, ele falava, se eu não me engano, tem uma fala dele que ele falava assim, que a nossa fé é como se fosse um avião, né? Em que uma asa precisam estar as ações e na outra asa precisam estar as palavras, né? E é tão importante quanto dizer sobre fazer, né? Jesus denunciou muito os fariseus porque eles diziam que criam numa coisa, mas isso não era visto na prática, né? Outros líderes religiosos de outros movimentos, como Gandhi, eles faziam afirmações assim sobre os cristãos, né? E diziam, olha, aquilo que vocês dizem é muito bonito, mas eu não consigo enxergar vocês fazendo aquilo que vocês dizem. E Exatamente. esse é um problema histórico que é preciso ser levado a sério, né, Marlon? Você tem toda a razão. Você citou o Gandhi, é bem interessante porque tem uma história muito conhecida que envolve Gandhi, né, o famoso líder indiano, e um missionário cristão chamado Stanley Jones, né, onde é dito o seguinte, que Gandhi ele estava já lendo muito a Bíblia, estava se aproximando aos poucos do cristianismo, né? Até que um belo dia, de forma bem assim resumida, contando essa história, ele decide ir à igreja, Gandhi decide ir a uma igreja, e à medida em que ele vai subindo ali as escadas, a escadaria para ir para a igreja, tem ali um porteiro, um diácono ou algo do gênero que pergunta para ele, quando vê, mas o que você está fazendo aqui? Ele diz, não, estou aqui tentando entrar na igreja para, enfim, participar de um culto com vocês e tudo, né? E aí esse porteiro, digamos, da igreja teria sido muito ríspido para com ele e teria dito, saia daqui porque aqui a igreja não é lugar para pessoas como você. E olha só, e tempos atrás, Stanley Jones estaria conversando ali, esse missionário metodista estaria conversando com Gandhi quando ele lhe perguntou, Gandhi, o que você acha aí de Cristo e tal, essas coisas todas, né? E aí Gandhi então teria dito, olha, eu gosto muito do vosso Cristo. Agora, vocês cristãos muito pouco se parecem com ele. Exatamente. Então isso aí é muito sério. Quer dizer, se nós seguimos a Cristo, o que nos caracteriza enquanto cristãos? Eu disse isso já outras vezes, né? Acho que talvez até em outra situação onde nós estivemos juntos ali com o Zeca, também em outros momentos. A palavra grega é Christianos. Se você pegar ali o léxico, grego-português do Johannes Loyal de Naida, Christianos é a palavra grega que vai dar origem a cristão em português. Ele vai dizer duas coisas básicas, que cristão é aquele que tem fé em Jesus, e segundo, cristão é aquele que busca seguir os passos de Jesus, ou seja, busca imitar-lhe. E aí, nesse segundo elemento, é que nós temos o problema, porque crer em Jesus, claro, você vai perguntar hoje, sobretudo no nosso país majoritariamente cristão, né, composto de católicos e evangélicos majoritariamente, com respeito, claro, a todas as outras fés, mas as pessoas vão dizer, claro, eu creio em Jesus e tal, mas você o segue? Ou com a graça de Deus você se esforça por fazê-lo? Esse é o grande desafio, né? Nos parecermos cada vez mais com Cristo, a fim de que ele seja glorificado e, obviamente, o reino de Deus avance na terra.